Me chamo Mariana Petruccelli, sou graduanda em Antropologia pela Universidade de Brasília e integro o Observatório da Deficiência. Sou orientanda do professor Everton Luiz Pereira, do Departamento de Saúde Coletiva e autor do projeto Guarda-Chuva, que engloba o meu plano de trabalho. Meu projeto se chama Covid entre crianças com deficiência e familiares no DF. Porém, antes de dar início à apresentação, é importante ressaltar que eu acabei por ampliar para o Brasil e não somente para o Distrito Federal. Durante a pandemia, muitas foram as modificações pelas quais as nossas rotinas foram submetidas. Pessoas com deficiência e seus familiares também viram suas mudarem drasticamente. O foco da minha pesquisa é justamente compreender quais foram essas mudanças e entender a figura da mãe cuidadora nesse contexto. A mãe cuidadora se coloca ali como figura central na minha pesquisa, que visa investigar os impactos da pandemia e as medidas sanitárias de prevenção, em especial aquelas de isolamento social, na vida de crianças com deficiência e seus familiares. Tanto o meu projeto quanto o projeto maior no qual ele é inserido foram aprovados pelo Comitê de Ética da Universidade de Brasília. Demos início à coleta de dados por meio de um mapeamento das associações de pessoas com deficiência no Brasil. Elas receberam um formulário de pesquisa que foi divulgado e posteriormente respondido pelos membros. Dessas respostas, selecionamos algumas pessoas para então realizarmos uma série de entrevistas em profundidade. No roteiro semi-estruturado, as perguntas versavam sobre o contato das pessoas com Covid, as mudanças que ocorreram em suas rotinas, o acesso a serviços de saúde ou a dificuldade nesse acesso e as estratégias adotadas para combater o Covid no âmbito coletivo e familiar. Das 65 entrevistas feitas, 25 se encaixavam no meu escopo de pesquisa e eu utilizei 8 como minha amostra geral. Elas foram majoritariamente feitas com mães de crianças com deficiência. Depois de transcritas, construímos um banco de dados que, com o apoio da bibliografia reunida, me auxiliaram na construção e escrita do projeto. As teorias feministas do cuidado serviram como norte para o meu trabalho, sendo o cuidado a categoria escolhida como minha entrada etnográfica nessa pesquisa. As teorias ganharam força com o surgimento da teoria feminista da deficiência, segmento que tem o cuidado como um de seus principais pontos de análise. No Brasil, as intersecções entre o cuidado e a deficiência vêm sendo tema de inúmeras reflexões ao longo dos anos, mesmo sendo considerada por muitos cientistas sociais uma temática muito específica e distante. Para minha pesquisa, eu utilizei trabalhos de antropólogas como Débora Diniz, Anaí Guedes de Mello, Helena Fietes, dentre outras. É importante frisar, antes de tudo, que a pandemia não se configura enquanto uma experiência homogênea. Certos grupos sociais, como é o caso de pessoas com deficiência, estão suscetíveis a maior vulnerabilidade, por dependerem de terapias e acompanhamento médico, fator que dificulta o cumprimento das regras de isolamento social indicadas durante a pandemia. Na primeira etapa da minha pesquisa, com os formulários, eu pude notar como as pessoas percebiam a Covid nesse primeiro contato. Mesmo que de forma mais objetiva, era possível observar que o assunto ainda era permeado de dúvidas, que a falta de assistência governamental durante esse primeiro momento de isolamento social rígido deixou eles desamparados. Ou como uma das minhas interlocutoras disse, a gente ficou perdido, como se a gente tivesse sido largado em um grande deserto. Já nas entrevistas em profundidade, pudemos explorar ainda mais os sentimentos. Focando nas pesquisas realizadas com mães de crianças com deficiência, percebi pontos já discorridos pelas autoras que eu li, como, por exemplo, que as mães acabam por cumprir esse papel de mães cuidadoras. Antes da pandemia, a maior parte delas já vivia em função de seus filhos, e agora, com esse agravamento do isolamento, ele parte de outro ponto. Deixa de ser fruto de um preconceito e intolerância do outro e se torna ainda mais uma ação de cuidado e saúde das próprias mães. Outro, por exemplo, é que, diferente do que muitos acreditam, o cuidado dessas mães não parece reforçar os estigmas negativos que envolvem a deficiência de seus filhos, ou muito menos impedem eles de se tornarem independentes futuramente. As mães, em sua maioria, mesmo com pouco conhecimento e preparo técnico, continuam com as terapias na modalidade online. Elas aprenderam o fazer pedagógico para continuar estimulando o aprendizado dos seus filhos, e não desistiram da evolução deles. Nesse papel de mães cuidadoras, a figura política ali representa os interesses não somente da figura materna em si, mas também de uma pessoa com deficiência negligenciada pelo Estado em um momento tão crítico quanto o que vivemos. Com a suspensão das terapias, dadas as medidas de isolamento, como o lockdown, essas mães tiveram que se virar para que os filhos não sofressem com grandes regressões de seus quadros clínicos. Concluindo, agradeço a todos que assistiram ao meu vídeo e se interessam pelo assunto. O reconhecimento e a valorização do trabalho feito por essas mulheres, as mães cuidadoras, é de extrema urgência. São elas que preenchem ou tentam preencher a enorme lacuna deixada pelo Estado num momento como esse.